Eu já passei por muita coisa no mercado financeiro e nos últimos anos eu adquiri uma bagagem muito grande. Então nesse vídeo eu trouxe 4 estratégias de investimentos que mais renderam na minha carteira, ou seja, eu trouxe um top 4 do menos rentável para o mais rentável e eu tenho certeza que nesse vídeo você vai conseguir aprender com os meus erros e com os meus acertos para que você não precise passar por tudo que eu passei para se tornar um investidor ainda melhor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber e eu sei que no mercado financeiro muitas pessoas precisam viver na pele, precisam errar na prática para conseguir aprender e não cometer os mesmos erros. Mas nesse vídeo eu quero contar para vocês a minha experiência e a minha bagagem no mercado financeiro para que você não precise errar na prática para perceber que aquele investimento não é um bom investimento, que aquela estratégia de investimento não é uma boa estratégia de investimento. Então, eu pretendo nesse vídeo encurtar seu caminho de investimento e tornar o processo de investimento um pouco ainda mais fácil para você. E a quarta estratégia que mais me trouxe dinheiro no mercado financeiro até hoje foi o Position Trade. Pessoal, essa estratégia eu utilizava muito quando eu estava começando a investir. E no mercado financeiro, a gente tem basicamente 4 tempos de investimentos. O primeiro tempo de investimento seria o Day Trade, que são operações que a gente compra e vende no mesmo dia. São operações que levam em conta um curto intervalo de tempo, uma análise gráfica com um tempo muito menor. Então, se você compra um investimento e vende após alguns segundos, após alguns minutos, desde que seja no mesmo dia, essa estratégia é considerada um Day Trade. E já levando em consideração um intervalo de tempo ainda maior, a gente tem a segunda estratégia que é o Swing Trade. O Swing Trade basicamente é você comprar uma ação e levar essa ação por algumas semanas, alguns meses no máximo. Então você faz uma análise gráfica e leva o intervalo de tempo um pouquinho maior. Então se você comprou uma ação e vendeu depois de algumas semanas, alguns dias, ou até mesmo um ou outro mês após você ter comprado a ação, isso é o Swing Trade. E, levando em conta um intervalo maior de tempo, a gente tem ainda o Position Trade. E o que é esse Position Trade? Ele é muito parecido com o Swing Trade, só que, além de você olhar essa análise gráfica, você também olha os fundamentos da empresa. Você olha se aquela empresa é boa, se aquela empresa dá lucro, se aquela empresa está num tempo gráfico legal para você comprar. E geralmente o Position Trade carrega a ação por mais de um mês, alguns meses ou até mesmo alguns anos. Mas o investidor já compra aquela ação pensando em vender ela depois de um certo tempo, depois de uma valorização. Mas leva em conta o gráfico, leva em conta os fundamentos e geralmente é um tempo gráfico maior, alguns meses, alguns anos. E eu já fiz estratégia com Position Trade e as estratégias com Position Trade deram uma rentabilidade na minha carteira. Então, uma estratégia que eu fiz muito no começo foi esse Position Trade. Eu olhava os fundamentos da empresa, eu olhava se aquela ação estava num bom patamar para comprar, se ela já estava descontada, olhava o gráfico para saber se aquele gráfico era condizente ali, pelo menos superficialmente, com um bom momento de entrada, e depois de alguns meses eu vendia aquela ação. Eu fiz bastante Position Trade com o Banco do Brasil, BB Seguridade, fiz alguns Position Trade no passado, principalmente no começo, com ações do varejo. Comprei via varejo ali nos R$4, vendi ela nos R$16. Mas isso, pessoal, era uma estratégia que eu utilizava no começo e era uma estratégia muito especulativa. Eu já comprava querendo vender a ação. Então não é uma estratégia que eu gosto de utilizar atualmente. Eu utilizei ela no começo porque eu queria um lucro mais rápido, eu queria ganhar dinheiro já logo no começo na Bolsa de Valores. Então eu acabei utilizando da estratégia do Position Trade e sim, eu ganhei dinheiro, mas essa estratégia fica em 4º lugar na minha carteira. Em 3º lugar, na minha carteira de investimentos, a estratégia, o tipo de investimento que mais me deu lucro nos últimos anos foi a renda fixa. Atualmente, eu coloco uma parte do meu dinheiro no Tesouro Direto ou no CDB 100% CDI para minha reserva de emergência e também para minha reserva de oportunidade. Eu não ligo de esperar meses ou até mesmo anos para ter que comprar uma ação. Eu deixo meu dinheiro rendendo na renda fixa. Como a Selic atualmente está em 13,75, isso me proporcionou uma boa rentabilidade
colocando essa estratégia de investimentos em terceiro lugar. Então, eu coloco sim a minha reserva de oportunidade e quando eu vejo uma boa oportunidade na bolsa de valores, eu acabo colocando esse dinheiro para comprar uma ação. Mas não é uma estratégia que eu utilizo principalmente para ter uma rentabilidade. Como a nossa Selic está alta, acabou por tabela sendo uma estratégia rentável dentro da minha carteira. Existem alguns estudos que falam que fazer essa reserva de oportunidade acaba não sendo uma estratégia muito inteligente, porque se o mercado subir muito em linha reta, você acaba perdendo alguns momentos de compra e depois, pelo mercado ter subido muito, você nunca mais vai conseguir comprar aquela empresa por um preço inicial. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá como as ações tendem a subir bastante, você ficar esperando por uma crise ou um momento ideal de compra acaba não sendo uma estratégia muito inteligente. Então, esse estudo que fala que você fazer reserva de oportunidade não é uma estratégia inteligente, isso acaba servindo, no meu ponto de vista, lá para os Estados Unidos. Aqui no nosso país, por outro lado, como nosso país é um país muito estável e vive tendo oportunidades de compra de ações por um preço interessante, eu acho válido sim deixar uma parte do dinheiro em renda fixa para reserva de oportunidade e quando a gente vê uma grande oportunidade no nosso mercado, e sempre tem, e sempre vem uma crise, e sempre vem uma corrupção, a gente tira esse dinheiro da renda fixa e acaba comprando bons ativos por bons preços. Então, em terceiro lugar, ficou a renda fixa. Em segundo lugar, na minha carteira, a estratégia que mais me trouxe rentabilidade é o buy and hold, ou seja, comprar uma ação e carregar pelo longo prazo. Eu, no começo, fazia o buy and hold de empresas de qualquer setor, por exemplo, de varejo, construção civil, empresas que locam veículos. Já tive empresas de tecnologia na minha carteira, mas com o tempo eu percebi que essas ações são muito voláteis e que não pagam dividendos. Então, quando eu vi uma ação oscilar 50%, 60%, 70% na minha carteira, eu não tinha estômago para carregar essa ação para o longo prazo. Então, esses setores mais voláteis, que têm muita expectativa de lucro futuro embutida no preço da ação, eu preferi, com o tempo, com a experiência de mercado, ficar de fora desse tipo de setor. Atualmente, eu faço buy and hold com empresas perenes de bancos, energias, seguros, saneamento, telecomunicações, empresas que chegam boletos todos os meses na nossa casa e que pagam dividendos altos, acima de 8%, idealmente 13% ao ano. Mas são momentos muito específicos que eu compro essas empresas. Momentos de crise, momentos de grande volatilidade, momentos que todo mundo está achando que a bolsa é cassino, momentos que está todo mundo fugindo da renda variável. É nesse momento que eu vou lá e tiro o meu dinheiro da renda fixa e coloco na renda variável. Porque assim eu consigo comprar mais cotas dessas empresas e receber mais dividendos na minha carteira. Ou seja, eu consigo ter mais fluxo de caixa, eu consigo ter mais renda passiva e, consequentemente, maior rentabilidade. Assim como, quando eu compro uma empresa por um preço menor, eu tenho uma maior margem de segurança, porque como aquela empresa já caiu muito, conforme a cotação vai caindo, o dividendo vai aumentando muito, 10%, 15%, 30%, e o mercado não vai deixar uma boa empresa, boa pagadora de dividendos, de um bom setor, tão descontada por tanto tempo. Então, é a estratégia que ficou em segundo lugar, é o buy and hold dessas empresas perenes que eu citei para vocês. E antes de falar do primeiro investimento que mais me trouxe rentabilidade na minha carteira, eu quero comentar com vocês que eu já investi em fundos imobiliários, já investi em Bitcoin, eu já fiz até day trade, por incrível que pareça, eu já ganhei dinheiro com day trade, mas atualmente eu não invisto mais e não faço essas estratégias de investimentos. Por quê? Vou explicar para vocês. Começando pelos fundos imobiliários. Atualmente eu não invisto em fundos imobiliários, na verdade eu não invisto em nenhum tipo de fundo de investimentos. Primeiro porque paga uma taxa, eu não gosto de pagar taxa no mercado financeiro, eu gosto eu mesmo de ser o gestor ativo da minha carteira e não precisar pagar nenhum tipo de taxa para isso. Além disso, nos fundos imobiliários eu vejo um custo de oportunidade muito grande. Ou seja, se eu posso multiplicar o meu dinheiro por 3, por 4, comprando uma boa ação pagadora de dividendo, por que eu vou deixar o meu dinheiro mais ou menos parado ali no fundo imobiliário que não oscila tanto, sendo que eu posso ganhar mais dinheiro nas ações?
Então, é exclusivamente pelo custo de oportunidade, pela taxa, que atualmente eu não invisto em fundo imobiliário. Bitcoin também não invisto em Bitcoin, porque eu não consigo dizer se o Bitcoin está caro ou se o Bitcoin está barato. Não consigo dar um preço para o Bitcoin, por não conseguir ver ali por trás o valor agregado que tem, como eu vejo nas empresas. Além disso, se o Bitcoin for realmente uma moeda que se tornar muito relevante, onde ocorrem as transações, as empresas que pagam dividendos vão passar a pagar dividendos em forma de Bitcoin. Assim como aconteceu no passado aqui no Brasil, as trocas de moedas que a gente teve, Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, as empresas passaram a pagar dividendos sempre na nova moeda. Então, se o Bitcoin se tornar a moeda unânime, a moeda de transações reais aqui no nosso país, as nossas empresas que pagam dividendos, muito provavelmente vão passar a pagar dividendos em formas de Bitcoin. Então, eu me sinto confortável, eu me sinto protegido do Bitcoin por já investir em ações que pagam bons dividendos. E sim, eu já fiz day trade no passado, já ganhei dinheiro com day trade, mas eu me sentia muito mal. Era um dinheiro que vinha com muito suor, muita tensão, eu precisava ficar ali em cima do computador, analisando os gráficos. Eu fazia day trade de uma forma um pouco diferente, que eu nunca vi ninguém ensinar. Eu olhava se aquela ação tinha um bom fundamento, via se ela já estava descontada, e aí sim, depois de ver os fundamentos, depois de ver se aquela ação estava descontada, eu fazia o day trade, ou seja, comprava a ação e vendia no mesmo dia. E se o meu trade desse errado, eu carregava essa ação aí por alguns dias até recuperar a cotação. Por isso que eu ganhei dinheiro com day trade, mas era um dinheiro que eu me sentia mal, se eu precisava dormir com essa ação em carteira, eu me sentia mal porque eu estava muito exposto a um determinado ativo e eu não me alavancava. Eu colocava um dinheiro que eu já tinha em carteira, um dinheiro à vista. Era um dinheiro alto, era 100 mil reais, 200 mil reais, para ganhar ali no dia 800 a 5 mil reais por dia. Só que eu me sentia mal, principalmente quando o meu trade dava errado. Eu não estopava a operação. Eu carregava essa ação por alguns dias até a cotação voltar e aquilo me fazia muito mal. Eu gastava muito tempo na frente do computador. Então sim, eu ganhei dinheiro, mas sinceramente eu ganhei dinheiro por sorte, porque eu não tinha gerenciamento de risco. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu fiz isso no começo. Então é uma estratégia que eu nem coloquei no top 5, porque sinceramente, na minha opinião, é uma estratégia que não vale a pena. É uma estratégia que eu não faço atualmente. Então, pessoal, se você está gostando desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo de investimento para vocês. E compartilhe esse vídeo com um amigo que está começando a investir agora, para que ele aprenda algumas estratégias no mercado financeiro, para que, quem sabe, ele não aplique alguma dessas estratégias na prática dele no seu dia a dia. Em primeiro lugar, na minha carteira, ficaram as opções. Pessoal, muitas pessoas falam que as opções são cassino, que opções é kamikaze, que você vai perder dinheiro, mas eu consigo aliar as opções ao buy and hold. Eu consigo, dentro do mercado de opções, fabricar dividendos sintéticos. E é uma estratégia muito boa, que me rendeu muito dinheiro nos últimos anos. E dentro das opções, as estratégias que mais me trouxeram dinheiro foram venda de put, ou seja, eu recebo um dinheiro de outra pessoa para correr o risco de comprar a ação dela com desconto, caso a ação dela caia. Então, de um lado, eu tenho uma pessoa que está com medo da ação dela cair abaixo de um determinado preço, contrata um seguro de carteira, que no caso sou eu, que recebo um dinheiro, e eu falo para ela, olha, se sua ação cair abaixo de um determinado preço, tendo em vista que você me contratou um seguro, que você me contratou um serviço, que eu sou o seu prestador de serviço, se sua ação cair abaixo de um determinado preço, eu compro para você. Então, todos os meses eu faço renda passiva, todos os meses eu fabrico dividendos sintéticos, porque eu vendo seguro de carteira, eu dou segurança para outras pessoas que estão com medo da ação dela cair. Então, eu consigo receber dinheiro para correr o risco de comprar uma ação barata através da venda de puts. E dentro do mercado de opções, que compõe a minha primeira estratégia, outra estratégia interessante é a venda de calls, que eu corro o risco de ter que vender uma parte das minhas ações caso elas subam muito. E para isso eu também recebo um dinheiro para isso todos os meses. E também dentro do mercado de opções, uma estratégia que me deu muito dinheiro são as travas a crédito.
trava de alta com put e trava de baixa com calls, que são estratégias um pouco mais arrojadas dentro do mercado financeiro, mas que me dão dinheiro todos os meses, que me faz um dividendo sintético todos os meses, que eu consigo ter uma boa rentabilidade. Então, em quarto lugar ficou o Position Trade, em terceiro lugar ficou a renda fixa, em segundo lugar o Buy and Hold e em primeiríssimo lugar ficaram as opções. Espero que você tenha aprendido com a minha prática no mercado financeiro, espero que você não cometa os mesmos erros que eu cometi no passado e que você siga uma estratégia sólida, olhando para quem deu certo no mercado financeiro, para que você copie esses grandes investidores e se torne também um milionário, um bilionário no mercado financeiro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.